Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Ou, em outra versão, no texto, bem-aventurados os que choram, pois haverão de rir. E é interessante que, desde que nós estamos estudando essas bem-aventuranças, já falta mais uma, bem-aventurados os perseguidos, ainda falta trabalhar esse aspecto, mas é interessante que a Bíblia diz que são felizes aqueles que o mundo não aplaude. Felizes os pobres de espírito, felizes os que têm fome e sede de justiça, felizes os que choram e felizes os perseguidos. Então nós temos que entender qual tipo de choro é esse que a Bíblia está dizendo, bem-aventurados os que choram. Por que são bem-aventurados os que choram e qual é o tipo de choro? Porque quando nós falamos de choro, nós estamos falando de tristeza. Nós estamos falando de um momento difícil. Nós estamos falando de uma coisa ruim, negativa. Então, o que é essa tristeza que Jesus está falando? Bom, para entender qual é a tristeza que Jesus está falando, primeiro eu tenho que dizer o que não é essa tristeza que Jesus está falando. Então a tristeza que Jesus está falando não é a tristeza segundo o mundo. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, por favor. Segunda Coríntios 7, 10. Não é a tristeza segundo o mundo, porque a tristeza segundo o mundo, ela causa a morte. 2 Coríntios 7, 10. Por favor, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, do qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então a tristeza segundo o mundo, ela opera a morte. O que significa operar a morte? Significa que ela traz a morte. Ela causa a morte. Por que a tristeza segundo o mundo causa a morte? Porque a tristeza segundo o mundo é uma tristeza de causas naturais. Ela é uma tristeza mundana, de situações do cotidiano, do dia a dia. Quando você perde alguém que você ama, quando você perde um bem material que você tinha muito zelo. Por exemplo, você tem o seu carrinho e de repente acontece um problema, um acidente, o seu carro bate, você fica sem o seu carro, aquilo dá uma tristeza. Você tem uma casa bonita e tal, e acontece um problema, de repente você tem que sair da sua casa, você perde a sua casa, causa tristeza. Você tem ali um bem material que de repente, por causa de um probleminha, você acaba ficando sem ele, estraga, quebra, escangalha, você fica triste, causa tristeza. Morreu alguém da sua família, você fica triste. Então essas tristezas comuns, mundanas, do dia a dia, são as tristezas segundo o mundo, e essas tristezas causam a morte, porque essas tristezas, com o tempo, elas podem se crescer, tornar uma depressão, tornar um problema e causa a morte. A tristeza segundo o mundo, ela causa enfermidades. Existe uma outra tristeza, que é a tristeza diabólica. Essa tristeza é a tristeza por não satisfazer os desejos pecaminosos. Por exemplo, 2 Samuel 13, verso 2, por gentileza. Essa tristeza foi a tristeza que Aminon, filho de Davi, sentiu, porque ele não conseguiu realizar até aquele momento, Ele estava desejoso, ele estava com muito desejo pela sua própria irmã. E esse desejo gerou nele uma tristeza e até doença, coisa terrível. É uma tristeza diabólica. 2 Samuel 13, verso 2. E angustiou-se Amon até adoecer, por Tamar, sua irmã, porque era virgem e parecia aos olhos de Amon dificultoso fazer-lhe alguma coisa.
Olha só como é que é uma coisa diabólica, uma tristeza por um desejo não cumprido. Aminon estava com um desejo sobre a sua irmã, ele ficou triste porque não conseguia saciar esse desejo, até que ele violentou sua própria irmã. A Bíblia também fala sobre Acabe, o rei Acabe, 1 Reis 21, verso 4, por favor. O rei Acabe também ficou muito triste e inconformado, porque ele não conseguiu possuir a vinha de Nabote. E ele ficou triste, com uma tristeza diabólica. 1 Reis 21, verso 4. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, dizendo: não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto, e não comeu pão. Nabote não vendeu a sua vinha para o rei Acabe, e Acabe ficou indignado, triste, e a Bíblia diz que ele chegou até a ficar com greve de fome, não quis nem comer, né? Bebezinho da mamãe, não deu o que quis, ficou com fome, não vou comer não, ficou com birra, ficou triste. Mas essa tristeza é uma tristeza diabólica, como outras tristezas que a Bíblia fala também que são diabólicas, como a tristeza de Faraó, quando ele se arrependeu de ter liberado o povo do Egito. A Bíblia diz que ele se enfureceu, o seu coração se endureceu novamente. Como Judas, que traiu Jesus por 30 moedas de prata, e depois que ele traiu Jesus, se deu conta do que tinha feito, voltou aos sacerdotes, pegou as moedas de prata e devolveu aos sacerdotes. A Bíblia diz que ele estava triste e entregou de volta aquelas moedas. Mas, na verdade, essa tristeza diabólica também não é a tristeza que Jesus falou: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A tristeza que Jesus falou também não é a tristeza teatral. Existe uma tristeza que é um verdadeiro teatro. Mateus capítulo 23. Acompanhe na sua Bíblia aí, por favor. Jesus está denunciando os fariseus, porque eles eram hipócritas, eles faziam um teatro espiritual para mostrar que eram espirituais, mas na verdade eles eram ímpios. O versículo de número 2: na cadeira de Moisés estavam assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Amam os primeiros lugares nas cadeiras, as primeiras cadeiras da sinagoga. Verso de número 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Jesus está denunciando os fariseus e os escribas que estavam fazendo verdadeiros teatros. Eles iam para o templo e gritavam: eu sou santo, eu sou justo. E ali lamentavam e choravam alto para que as pessoas notassem que eles eram pessoas de oração, quando na verdade, o seu interior não refletia o que estava no exterior. Exteriormente estavam bonitos, mas por dentro estavam podres, eram hipócritas. Irmão, nós temos que tomar muito cuidado com a hipocrisia, que é você pregar uma coisa, parecer uma coisa e por dentro você ser outra. Mas Jesus conhece os nossos corações, de Jesus ninguém se esconde. Não adianta a pessoa demonstrar uma santidade que não tem.
Existem pessoas que são muito exigentes, são muito duras com os outros, mas com elas mesmas, elas são totalmente light. Seus pecados estão ali e por fora parece aquela santidade, mas por dentro é um hipócrita, está cheio de pecado, cheio de desejo, cheio de lascívia, cheio de sensualidade, cheio de corrupção, cheio de coisa imoral, cheio de coisa que não presta. Por dentro não reflete o que tem por fora não reflete o que tem por dentro. É uma maquiagem, é uma vida de aparência. Essa tristeza é uma tristeza teatral. Eu costumo dizer que quem tem, não fique dizendo que tem, ele tem. Quem é, não fique dizendo eu sou isso, eu sou isso, aquilo. Não, ele é. Quem faz, não diz que faz, ele simplesmente faz. Porque na verdade nós não temos que enaltecer a nós mesmos. Nem o que somos, nem o que temos, nem o que fazemos. Isso aqui foi eu que fiz. Isso aqui sou eu que sou. Isso aqui sou eu que posso. Isso aqui sou eu que aconteço. Sou eu que... Não, eu não. Que o eu esteja diminuído até chegar em nada. E que Cristo apareça através de nós. Não. Nós não devemos dizer que temos, não, porque eu sou pentecostal. Não, pentecostal não diz que é, ele é, simplesmente ele é. Você olha para ele, você vê o Espírito de Deus na vida dele. Você vê o Espírito de Deus na vestimenta dele, você vê o Espírito de Deus no jeito dele falar, você vê o Espírito de Deus no caráter dele, você vê o Espírito de Deus na vida dele. Ele não diz que é espiritual, ele é espiritual. O espiritual não diz que é, ele é. E as pessoas olham e dizem, lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus. Aleluia. Então nós precisamos entender que nenhum dessas tristezas que estão aqui listadas dizem respeito daquilo que Jesus está falando. Jesus está falando de outro tipo de choro. Devemos chorar por causa dos nossos pecados. Nós, se carregamos o fogo do pecado conosco, também devemos carregar a água das lágrimas para apagá-lo. Tem pessoas que têm um fogo de pecado, não é fogo de Deus não, fogo de pecado. Mas se você tem fogo de pecado, você tem que ter lágrimas para apagar esse fogo de pecado da sua vida. E hoje nós vivemos num momento, num cenário, irmãos, em que não se sente mais no coração, nem na mente, nem na alma, não tem mais sentimento sobre pecado. As pessoas estão vivendo uma vida de pecado, pecando, vivendo normalmente. Não se incomoda mais com o pecado. O pecado está fazendo parte, está fazendo rotina. A prática do pecado está virando algo normal. O nada a ver, tem nada a ver isso aí, tem nada a ver. Isso está tomando conta dos corações. E eu não estou falando de usos e costumes, não, estou falando de pecado. Usos e costumes, então nem se fala. Eu estou falando de pecado, que é mais grave ainda. Eu estou falando que o pecado não está mais incomodando. As pessoas estão vivendo uma vida normal de pecado, cometendo pecado, mas não estão se sentindo mais desconfortáveis. A situação por aí está assim. O cidadão vai lá no show mundano, vai lá ver o cantor mundano, vai na praça, vai no evento, vai lá, volta. Não tem nada a ver. Permanece como se nada estivesse acontecendo. O cidadão vai numa festa mundana, vai numa dança mundana, não tem nada a ver, volta, não sente mais dor, não sente mais incômodo, vive uma vida falando de tudo e de todos. Se você quiser saber da vida dos outros, só conversar com esse crente, sabe de tudo e de todo, fala de tudo e de todo, e não incomoda com isso. Vive uma vida falando da vida dos outros e não se incomoda mais.
vive uma vida de erros e de pecados, e isso não tem mais nenhum. Parece que a carne dele está anestesiada, parece que o seu espírito, a sua alma não sentem mais nada. E aí eu tenho aqui um alerta para dizer para a igreja nesta noite, que o pecado do crente é pior que o pecado dos demônios. É pesado esta palavra, mas esta é a palavra de Deus. O pecado do crente é pior que o pecado dos demônios, porque o crente, quando peca, os demônios eles não experimentavam um novo nascimento. Os demônios eles se desviaram, ficaram. O crente não. O crente nasce perdido, ele encontra com Jesus, ele se salva e ele continua pecando. Ele foi alvo da graça, nós alcançamos a graça, nós alcançamos o amor, nós alcançamos a compaixão, nós alcançamos a misericórdia de Deus na nossa vida, mas nós continuamos sentindo nada pelo pecado. Nós experimentamos a graça de Deus, e o pecado do cristão é pior que o pecado dos demônios, porque os demônios não experimentaram a graça, mas o crente experimentou a graça. O pecado do cristão é mais danoso, porque nós estamos debaixo da graça de Deus, e nós estamos usando a graça de Deus para pecar. Isso está trazendo prejuízo para a igreja, prejuízo para o conjunto, prejuízo para a obra de Deus, porque a pessoa vai pecando e vai ficando, não confessa, e não se arrepende, não muda, aí vai ficando no meio da igreja, vai trazendo esfriamento espiritual, sempre naquele culto, aquele peso espiritual, aquela coisa amarrada, porque tem pecado oculto no meio, tem imundície no meio do povo. Deus não opera aonde há pecado no meio, Deus só opera onde há santidade. Aí você vai olhar e você vai vendo que esse pecado vai trazendo dano espiritual. A coisa parece que fica amarrada, não cresce. É pecado oculto, é coisa escondida. O pecado do crente, ele é contra a maior autoridade, porque o crente peca com conhecimento. Quando nós pecamos, nós sabemos contra quem estamos pecando. Todo pecado é cometido contra a santidade de Deus. Você conhece a Deus, eu conheço a Deus. O ímpio, quando peca, quando o ímpio está cometendo um pecado, ele não sabe contra quem está pecando. Teve uns anos atrás, eu não assisto aquilo, mas eu vi a reportagem. Um desfile de uma escola de samba, onde colocaram lá uma pessoa fantasiada de demônio, e pegando e dando uma chibatada em Jesus, e maltratando ali o outro vestido de Jesus. Aí o pessoal ficou assim, tá vendo que blasfêmia? Tá vendo que coisa errada? Realmente, a blasfêmia é uma coisa errada. Mas o que é que Deus espera do ímpio? O que é que Deus espera do pecador? Deus espera isso mesmo. É zombaria, é escárnio. Deus espera do ímpio que o ímpio faça impiedade. Agora, o crente não. O crente diz, Senhor, eu te amo, Jesus, eu te amo. Oh, Jesus, manda até beijinho para você. Te amo, Jesus. Te amo, Jesus, te conheço, Jesus, te adoro, Jesus, glória a Jesus e glória a Deus. E termina este momento de igreja, de culto, e peca. Então ele está pecando com consciência de contra quem está pecando. Ele conhece o Deus que está pecando. O pecado do crente é muito pior que o pecado daqueles que estão lá na avenida da escola de samba. Deus está mais preocupado com algumas reuniões que acontecem em segredo, com alguns ajuntamentos que acontecem em segredo, com algumas conversinhas que ficam andando por aí no meio da igreja, do que com as prostitutas que estão na Praça da Sé rodando a bolsinha nesse horário.
Deus está mais preocupado com o crente que está na igreja fingindo ser uma coisa e é outra, do que com aquelas garotas de programa que estão aí oferecendo seu corpo nos sites da internet da vida. Deus está mais preocupado com um obreiro que está com a sua vida fora do altar, do que com aquele que está lá no mundo dizendo hosana para Satanás. A verdade é que o nosso pecado, ele é pior do que o pecado dos ímpios e de Satanás. O pecado do cristão, ele tem que gerar em nós repulsa. Os nossos pecados têm que gerar em nós sentimento de nojo, de tristeza, de angústia. E é esse o choro que Jesus está falando. Quando Jesus diz, bem-aventurados que choram, Ele está falando do choro do arrependimento. Ele está falando que quando nós pecamos, imediatamente você sente que aquela intimidade com Deus, ela vai diminuindo, ela vai abaixando. Quando nós estamos fracos na fé e pecamos, nós sentimos que aquela paz começa a ir embora, aquela presença começa a ir embora. O pecado, ele vai te privando de uma vida de comunhão com Deus. Ele vai te privando de uma vida de alegria com Deus. E ele vai trazendo angústia e tristeza. E essa angústia é a prova de que você é salvo. Meu Deus. O salvo sente tristeza pelos seus pecados. Certa feita, uma irmã me ligou, chorando, lá em Angra. Chorando muito. Chorando. Mas não lamento aquele choro. Ele disse, por que a senhora está chorando? Ela disse, pastor, eu blasfemei contra o Espírito Santo. Eu falei, a senhora, mas não é, eu xinguei, eu blasfemei contra o Espírito Santo. Ele disse, mas a irmã está sentindo o quê? Pastor, eu estou me sentindo a pior pessoa do mundo. Parece que eu sou sujo, parece que eu estou imundo. Eu falei, minha irmã, se você está sentindo isso, você está salvo, você não blasfemou contra o Espírito Santo, não. Porque a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela não sente nada. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela não sente tristeza pelos seus pecados mais. Ela já está anestesiada. O pecado vem, bate, ela comete, para ela não fez nada. Está tudo certo. Ela segue a vida dela como se nada tivesse acontecido. Isso é blasfema contra o Espírito Santo. Porque a pessoa não sente mais vergonha do seu pecado, tristeza do seu pecado. Mas quando você chora, quando você se sente mal, quando você se sente incomodado, é sinal de que o Espírito Santo está dizendo para você: se conserta, muda, vai se arrepender, vai chorar, vai pedir perdão, vai se consertar. Isso é um sinal positivo, não é um sinal negativo, não. Por isso que Jesus disse: bem-aventurados os que choram. Daqueles que estão sentindo tristeza pelos seus pecados. E aí você pode dizer: pastor, mas eu não choro pelos meus pecados, eu nunca chorei. Pode ser que aconteça duas coisas. Se você nunca chorou pelos seus pecados, duas coisas podem estar acontecendo com você. Primeira, você pode estar distante de Deus. Uma pessoa que está distante da luz, ela está perto das trevas. Quanto mais você recua a luz, mais as trevas avançam. Quanto mais você avança a luz, mais as trevas recuam. Quando você está próximo de Deus, você sente a sua consciência pesada e você chora pelos seus pecados. Hebreus capítulo 3, por favor, versículo 7 a 11, nos faz um alerta, que é a segunda situação. A primeira situação pode ser que você esteja longe de Deus. E a segunda situação, pastor, Hebreus 3, versos 7 ao 11. Autor aos Hebreus, capítulo 3, versículo 7 ao 11. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração, e não
não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Isso. Se hoje você ouvir a voz do Espírito de Deus, não endureça o seu coração. Tem pessoas que têm um coração duro. E endurece o coração, ele não aceita, ele vai endurecendo o coração, como o povo de Israel endureceu o seu coração no Egito. Aí o autor dos Hebreus está dizendo, se você ouvir a voz do Espírito de Deus, não endureça o seu coração, deixe o seu coração ser encharcado pelo Espírito de Deus, para que você possa se arrepender dos seus pecados e assim você receber a vida eterna. Um coração endurecido perde a salvação. Tem pessoas que Deus fala, parece que não é com ela. Meu Deus, ela está no culto, Deus está falando, Deus está usando o pregador, aí Deus usa o pastor da igreja, ele não escuta. Deus usa os obreiros da igreja, ele não escuta. Aí Deus traz alguém de fora que não conhece a vida dele, a pessoa vem, prega tudinho da vida dele, ele não escuta. Coração duro. Não se arrepende. Irmão, quando você for confrontado pela palavra, quando estiver falando alguma coisa que seja para você, vista mesmo a carapuça e diga, não, é para mim mesmo, eu tenho que mudar, eu tenho que ser transformado pelo poder do Espírito Santo da palavra de Deus. Tem pessoas que quando são confrontadas, elas preferem achar que ela está recebendo indireta, que ela está recebendo catucada, que tem alguém mandando ferro para ela do microfone. Não, é Deus que está falando com você mesmo, para você mudar a sua vida e tomar uma posição diante do Senhor. É isso mesmo. A verdadeira forma de se arrepender é com lágrimas sinceras. O Salmo 51, verso 17. Por favor. Salmo 51, verso 17. Por favor. Porque não, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e a um coração quebrantado como tu não desprezarás. O sacrifício que Deus recebe, qual é, pastor? Ah, se eu subir um monte de joelho, Deus vai... Não. Ah, se eu ficar 2 horas por dia ajoelhado no caroço de milho, ali orando, pagando preço. Não. Ah, se eu vestir determinada roupa, ficar no dia inteiro no sol lá, Deus vai olhar para mim? Não. Se eu fizer um dia inteiro de jejum e consagração, Deus vai olhar para mim? Não. O verdadeiro sacrifício que Deus não despreza é um coração quebrantado, um espírito contrito na presença de Deus. É quando você se quebra na presença de Deus, quando você se derrama na presença de Deus. Um coração quebrantado, Deus não despreza. É quando você se derrama, quando você se entrega, quando você chora, quando você se humilha. Aí o Espírito de Deus diz assim, está aqui o verdadeiro sacrifício. Existem 4 perguntas para você pensar nessa noite. Será que um dia você já ficou escandalizado consigo mesmo? Você olhou e disse, puxa vida, hoje eu peguei pesado. Hoje eu errei mesmo. Meu Deus do céu, como que eu sou ruim. Como que eu pequei hoje. Ficar escandalizado consigo mesmo. Porque tem gente que fica escandalizado com os outros. Ah, o que fulano está fazendo? O que fulano está falando? O que fulano está agindo? O que fulano está vestindo? O que fulano está... Irmão, toma conta da sua vida. O que é que você está fazendo da sua vida? Você já ficou escandalizado com alguma coisa que você fez de errado? Se escandalizar com os outros é fácil. O pecado na vida do outro é igual casca de feijão no nosso dente. É igual casca de feijão no nosso dente. Você está com uma baita casca de feijão no dente, está olhando para o outro, olha lá a casca de feijão no dente dele, olha lá. E a baita casca de feijão no teu dente você não vê. A gente só vê a casca de feijão no dente quando a gente olha para o espelho. Aí você olha para o espelho, aí você vê, ou alguém te dá um toque, tá sujo aí, vai limpar esse dente, vai escovar o dente. Porque eu posso estar com a baita casca de feijão aqui no meu dente e olhando e rindo da tua casca de feijão. Mas e o meu? E a minha vida, como é que está? Eu tenho que me escandalizar comigo mesmo, com as minhas atitudes, com as minhas obras. Meu Deus, será que o que eu estou fazendo não está ofendendo o teu espírito?
Será que essa ação que eu estou tomando não está entristecendo o teu espírito? E o apóstolo Paulo, ele fala na carta aos Efésios: não entristeçais o Espírito Santo, no qual estás selado para aquele grande dia. Senhor, será que a minha forma de se portar na rua está entristecendo o teu espírito? Será que a minha forma de se portar em casa está entristecendo o teu espírito? Será que a minha forma de se portar com meus vizinhos está entristecendo o teu espírito? Será que a forma de eu me portar na internet está entristecendo o teu espírito? Cuidado, porque você pode estar entristecendo o Espírito Santo. O Espírito Santo é muito santo e nós temos que pedir: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, não me deixe entristecer o teu Espírito. Meu Pai. Aleluia. Será que algum dia eu já chorei por causa das minhas falhas e meus erros? Será que algum dia eu já me senti mal por ter feito algo contra Deus? Ou eu estou super bem com essa situação, por eu ser pecador? Meu papai. Será que algum dia eu já me senti mal por ter feito algo contra um irmão? Porque às vezes nós somos feridos e a gente não gosta de ser ferido, mas às vezes a gente fere também. Será que você nunca se sentiu mal com essa situação? De você ter ferido alguém, machucado alguém, dado uma palavra para alguém, ter ofendido algum irmão? Será que isso não te faz mal? Eu devo chorar também pelos pecados da minha geração, não só pelos meus pecados, mas pelo pecado da minha geração. Davi escreveu o Salmo 119, verso 136. Ele disse assim: rios de águas correm dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Eu estou chorando de ver o pecado acontecendo e ninguém se arrepende. Jeremias chorou por causa dos pecados da nação. Jeremias capítulo 14, verso 7. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, opera tu por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Jesus chorou por causa de Jerusalém, em Lucas 19, 41 a seguir. Jesus olhou de Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedreja aqueles que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar, como a galinha junta os pintinhos debaixo das tuas asas, mas você não quis. E Jesus chorou, e Jesus lamentou pelo pecado do povo. Chorar pelo pecado do povo, nós temos que nos incomodar com a situação que estamos vivendo. Nós não podemos nos acomodar, não. Acomodar com cultos frio, parado, congelado, não. Não temos que nos acomodar com as pessoas vivendo uma vida de pecado e não se arrepender. Nós não temos que nos acomodar com a nossa vida medíocre. Eu vou na igreja uma vez de semana, só recebo aquela palavra, para casa, choro, me arrepio, glória a Deus, aleluia, tá bom do jeito que tá bom não. Eu tenho que ter sede de Deus, sede da presença de Deus. Quanto mais eu tenho de Deus, mais eu quero receber de Deus. Quanto mais Deus me visita, mais eu quero ser visitado por Deus. Quanto mais eu sou renovado, mais renovado eu quero ser por Deus. Quanto mais línguas estranhas eu falo, mais línguas estranhas eu quero falar. Quanto mais eu salto, mais eu quero saltar. Quanto mais eu choro, mais eu quero chorar. Porque eu não estou satisfeito, eu quero mais da tua presença, Senhor. Qual é o tipo de choro que nós temos que ter então? É o choro da mulher pecadora que chorou nos pés de Jesus em Lucas 7, do 36 ao 50. Quando você vê Jesus sendo convidado para o culto na casa do fariseu, o culto está rolando e de repente aparece uma mulher. Ela vai sem ser convidada, mas ela tem sede da presença. Ela entra por debaixo da mesa e começa a chorar e beijar os pés de Jesus e enxugar os seus pés com seus cabelos. É esse tipo de choro que nós devemos ter na presença de Deus. É um choro que traduz a nossa dependência de Deus. É um choro que mostra que nós precisamos do perdão de Deus.
É o choro que mostra o quanto nós somos pequenos e o quanto Ele é grande. Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu vou perecendo por causa dos meus pecados. O apóstolo Paulo, ele disse: Senhor, miserável homem que sou, quem poderá me fazer escapar desta condenação, desta morte? Eu sou um homem que preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua graça. Não é ficar dizendo: Jesus, tem misericórdia do fulano, tem misericórdia do ciclano, tem misericórdia do bertano. Não, Jesus, tem misericórdia de mim, porque eu preciso da tua misericórdia. Quando você estiver orando e você não tiver mais palavras, eu aprendi assim. Toda vez que eu ia para o círculo de oração, eu comecei para o círculo de oração cedo, né, com a minha avó. Eu ia bem cedo, meus 7, 8, 9, 10 anos, eu ia para o círculo de oração com a minha avó. Chegava lá, as irmãs oravam 1 hora de joelho. Aí eu falava: meu Deus, quanta palavra que tem para falar contigo, que eu não tenho essa palavra toda, 1 hora para falar muita coisa. Aí eu disse: vó, eu não tenho isso tudo para falar de assunto com Deus, não. Eu tenho 5 minutos no máximo. Ela disse: meu filho, peça misericórdia. Quando você dobrar o joelho, e você não tiver a palavra para falar, Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E aí você vai pedindo misericórdia, porque misericórdia nunca é demais. Você precisa da misericórdia. Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Aleluia. Oh Deus, tenha misericórdia da nossa igreja. Oh Deus, tenha misericórdia de Andrelândia. Oh Deus, tenha misericórdia de Minas Gerais. Tenha misericórdia desta nação. Deus, tenha misericórdia da minha família, da minha vida, do meu ministério. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu preciso da tua misericórdia. Eu preciso da tua graça. Eu preciso ser mais crente. Eu preciso ser mais cheio da tua presença. Eu preciso da tua graça na minha vida. Tem misericórdia de mim, Senhor. Aleluia. Tem misericórdia. E aí Jesus diz: bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. E no outro texto, na outra versão, ele diz: bem-aventurados que choram, porque haverão de rir. E qual é a consolação? Qual é a risada, qual é a alegria que promete para aqueles que estão chorando pelos seus pecados? A promessa maior de que seremos consolados vem na condição de que nós um dia odiemos o pecado. Se você não odeia o pecado, se você não tem repulsa pelo pecado, se você não tem ânsia de vômito pelo pecado, se o pecado não te causa asco, não te causa sujeira, aquele sentimento ruim, você nunca será consolado. Mas se você chora, se você tem ódio do pecado, não é do pecador não, é do pecado. Se você tem ódio do pecado, profundamente, chora por ser pecador, esse tempo de consolação, ele entra na sua vida. Quando nós não sentimos o efeito do pecado, as dores do pecado, as consequências dele, e nós passamos a desejar a presença de Deus, essa presença de Deus, ela invade o nosso coração, e a maior consolação é ser perdoado. Salmo 16, verso 11, por favor. Salmo 16, verso 11. Faz-me ver a verdade da vida, na tua presença, a abundância de alegria, a tua mão direita e as delícias perpetuamente. Na tua presença há abundância de alegrias. Aleluia. Na tua mão direita há delícias perpetuamente. A consolação maior é quando você é perdoado, quando você levanta as mãos, você se arrepende e o Espírito de Deus entra na sua vida. Você sente aquela consolação, aquela paz, aquela alegria. Glória a Deus. Aleluia. Somente aquele que é perdoado, que é limpo, ele tem alegria no seu coração, ele tem a consolação. Davi, o homem segundo o coração de Deus, pecou.
Pecou sim. Quando ele peca, ele confessa seu pecado no Salmo 51. Mas ele escreve o Salmo 103 para descrever a alegria de ser perdoado. Aí ele escreve dizendo assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. É tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa. Qual é o primeiro benefício na vida do crente? Não é casa, não é carro, não é emprego, não é dinheiro, não é prosperidade, não é coisas bem materiais, não é nada disso. Olha só, o primeiro benefício, é Ele quem perdoa as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades. Ele quem redime a tua vida, a tua alma da perdição e enche a tua vida de bens. Primeiro Ele te perdoa, primeiro Ele sara, primeiro Ele cura, primeiro Ele redime, depois Ele enche a tua vida de bens. A maior alegria na vida do crente é ser a sua vida perdoado, ele estar limpo dos seus pecados. Eu sou uma nova criatura, a alegria da salvação está na minha alma. Quando você tem a alegria da salvação, nada tira esta alegria de você, nada tira. O apóstolo Paulo falou: eu sei ter abundância sem passar fome, eu sei estar passando necessidade, eu sei passar um tempo da bonança, eu sei estar tendo fartura, eu sei estar sendo perseguido, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A minha alegria vem da minha salvação. O arrependimento e o perdão causa consolação na alegria, na vida do coração do salvo. Esse consolo vem do próprio Deus. Vem do próprio Deus. Olha o que diz a Bíblia em 1 João, capítulo 2, versículo 1. 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, verso 1. Olha o que diz aí. Vem do próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 1 João capítulo 2, verso 1. Lá no finalzinho da Bíblia. Perto de Apocalipse. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se de alguém pecar, todos nós pecar para Jesus. Meus filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. É para não pecar. Pecado na vida do crente é acidente, não é planejamento, não. Vou fazer isso. Não, é acidente. Escorregou, pecou. Escrevo para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Jesus hoje é advogado, mas depois ele vai vir como juiz. Ele hoje está advogando a nossa causa, mas um dia ele vai vir como juiz. Mas esse consolo vem do próprio Deus. E o consolo maior ainda virá, irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 14 ao 17, eu vou ler aqui, para que você, então, acompanhe comigo aqui. Romanos 8, 14 ao 17. Diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Mas um dia eu vou pregar sobre Abba, Pai para você. Vou pregar o que significa essa palavra Abba, Pai. Um dia eu vou pregar sobre isso. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Um dia nós hoje estamos padecendo com Ele. Nós não largamos a nossa cruz, nós vamos até o final. Estamos padecendo. Um dia nós seremos glorificados também com Ele. Se com Ele padecemos, se você sofre aqui, se você suporta aqui, quando chegar do outro lado, você vai estar também com Ele sendo glorificado. Aí o apóstolo Paulo conclui no verso 18:
Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Irmãos, a consolação maior ainda virá. Apocalipse capítulo 21, verso 3 e 4, eu termino aqui. Apocalipse 21, verso 3 e 4. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Primeiro hoje Jesus diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Porque naquele dia Ele vai chegar, vai pegar um lenço da eternidade e vai limpar as nossas lágrimas, vai dizer: agora para de chorar, porque aqui não tem lugar mais para choro. O choro é lá na terra, chorar por causa dos seus pecados é lá. Aqui não tem mais pecado, limpará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Glória a Deus, aleluia. Concluindo, feliz não é aquele que vive em pecado, fazendo os desejos da carne. Feliz não é aquele que faz os outros chorarem. Feliz não é aquele que encontrou na bebida o consolo, encontrou na prostituição o consolo, que encontrou não, porque isso aí passa. Feliz é aquele que chora pelos seus pecados e se arrepende, vive em novidade de vida, porque um dia será consolado naquele grande dia. São dois tipos de consolação, uma para agora e uma para o futuro. Que Deus abençoe a sua vida e que você receba esta palavra em nome de Jesus.